Shalom, shalom, povo de Deus, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o segundo dia da criação, lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 6 a 8. Gênesis, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. É maravilhoso como nós vemos a palavra de Deus e Deus criando, o universo, criando, nesse texto especificamente, a terra, criando para a sua glória, criando para colocar o homem para governar sobre a terra e criando a terra para ser uma colônia do céu, colonizar a terra com a cultura do céu, com a cultura do reino de Deus. E como Deus ele é detalhista na sua criação. Nesse segundo momento, nesse segundo dia da criação, o texto sagrado nos diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Glória a Deus. Esse texto é muito precioso porque o Senhor começa a criar, desde o primeiro dia pela sua palavra. E aqui mais uma vez Deus libera a palavra para criar. E disse Deus, Então Deus libera a palavra. A palavra de Deus ela é criadora. E a palavra de Deus ela está criando todas as coisas. Então Deus começa a criar e Deus cria pela sua palavra. Ao liberar a palavra gera criação, a palavra gera vida. E a gente vai ver lá em João capítulo 1, verso de 1 em diante até o 3, que Jesus é esse logos de Deus, essa palavra de Deus. A gente falou no primeiro momento, quando nós falamos sobre o primeiro dia da criação, que as três pessoas da divindade estão presentes na criação. Pai, criando todas as coisas, liberando a palavra para criar, o Filho, na forma de palavra liberada de Deus, o Logos de Deus, e o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas como uma espécie de aquele que está incubando a criação ou a restauração da criação de Deus. Então Deus libera a palavra e aqui ele libera a palavra para que haja firmamento, a abóboda celeste. Ele diz, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. O que a gente percebe, o que tudo indica, é que a terra, a massa, pelo menos aquela massa da criação, ainda é informe, mas aquela massa que está sendo usada para criar, a terra, ela está envolvida, ao que tudo parece, em um vapor denso, de água. Certamente havia uma temperatura muito elevada aqui na terra e toda essa massa da criação está envolvida em uma imensa e denso vapor de água. E aí Deus libera a palavra para que houvesse separação entre águas e águas, pudesse então aparecer o firmamento, essa abóboda celeste. E o texto diz, haja separação entre águas e águas. E aí o texto continua, e fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Então essas águas se separam, é o que o texto sagrado diz, as águas se separaram. Então as águas que ficaram abaixo do firmamento, são as águas que vão formar os oceanos, os lagos, as lagoas, os rios, E as águas sobre o firmamento, na abóboda celeste, são as águas que vão formar então as nuvens, Que vão trazer chuva em cada tempo, em cada estação. E é muito interessante isso, Deus faz separação, É interessante isso, como a Bíblia fala que esse nosso Deus está sempre separando, fazendo distinção. No primeiro momento, no primeiro dia da criação, ele separou luz e trevas. Agora está separando águas e águas. As águas debaixo do firmamento, que vão formar os mares, oceanos, e que vão formar os rios, que vão formar os lagos, que vão formar, toda a rede subterrânea de água, e as águas sobre o firmamento, as águas na abóboda celeste, que vão formar as nuvens e que vão trazer chuva de tempos em tempos. E o texto sagrado dizia, assim se fez. Olha que interessante, assim se fez. Porque quando Deus libera a palavra de Deus é criadora. Quando ele libera a palavra de Deus vai produzir os seus resultados. A palavra nunca volta vazia para Deus sem produzir os seus efeitos. Assim como foi na criação,
é também na nova criação. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando Deus libera a palavra, assim se faz. Então, quando Deus libera a palavra sobre um homem, sobre o ser humano, e o Espírito Santo de Deus pega aquela palavra e aplica ao coração humano, a palavra de Deus, Cristo Jesus, entra no coração, transformando a pessoa numa nova criação. Esta pessoa é transformada numa nova criação, ele se torna um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, totalmente novo, e assim se faz por causa da palavra. A palavra é geradora, a palavra é criadora. Quando a palavra de Deus é liberada, a palavra produz os seus resultados, a palavra frutifica, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra gera vida, a palavra cria, a palavra abençoa, a palavra restaura, né? Então a palavra de Deus, ela é aplicada ao coração do homem e o resultado que acontece é novo nascimento. A Bíblia diz que acontece um novo nascimento, a pessoa nasce de Deus, ela nasce do alto, ela nasce de novo. Por quê? Porque a palavra é liberada e a palavra é geradora de vida e a palavra de Deus, Cristo Jesus, é geradora de criação nova e a pessoa se torna uma nova criação. Por isso que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o texto sagrado dizia, assim se fez, né? Deus liberou a palavra para que houvesse firmamento, para que houvesse separação entre águas e águas, para que houvesse separação em que as águas fossem formadas debaixo do firmamento e acima do firmamento. E assim se fez. Por que se fez do jeito que foi falado? Porque Deus liberou a palavra. E quando Deus libera a palavra cria, a palavra gera, a palavra cumpre exatamente os seus resultados para aquilo que ela foi enviada pelo Pai, para aquilo que ela foi enviada por Deus. Amém? E Deus chamou ao firmamento céus, houve tarde e manhã e o segundo dia. Então esse firmamento, essa abóboda celeste que a gente vê, esse azul, Deus chamou de céus, ok? Esse é o céu atmosférico. A gente vai ver na Bíblia pelo menos a existência de 3 céus. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, que ele conheceu um homem em Cristo, se no corpo, ele diz, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi ao terceiro céu, que foi ao paraíso. Então o terceiro céu é o paraíso, é o trono de Deus, onde Deus habita. A Bíblia fala também de um outro céu, que é o céu estelar, o céu interplanetário, onde estão os astros, as estrelas. Mas esse primeiro céu é o céu atmosférico, esse azul celeste, esse azul, essa imensidão de ar, e que traz essa cor azul. Esse azul celeste é chamado de céus, é aí que está o firmamento, né? O firmamento, essa abóboda celeste, ok? Claro que não é nada sólido, certo? A Bíblia chama de abóboda celeste, mas não é uma ideia mitológica de algo sólido cobrindo a terra, nada disso, porque a Bíblia fala claramente que as aves estão voando sobre o firmamento, ok? Essa abóboda de ar, de oxigênio, de hidrogênio, de ar, essa abóboda celeste que forma esse azul que nós vemos, esse é o primeiro céu. E claro que ao ver esse céu, ao contemplar esse céu, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente, ela também vai para Deus, porque a gente pensa no céu, a gente pensa em Deus, não é verdade? Então, essa criação dos céus, do firmamento, nos relembra sobre Deus, nos faz lembrar sobre o Criador, e nos faz lembrar o quanto nós somos dependentes desse Criador, o quanto nós necessitamos esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas. E o texto diz, houve tarde e manhã e o segundo dia. Esse é o segundo dia da criação, Deus criando o firmamento, Deus criando o céu, esse celeste que a gente vê, pela sua palavra, separando águas e águas, ok? E trazendo criação por meio da sua palavra. Que a palavra de Deus também possa trazer criação para o seu coração, possa trazer restauração para o seu coração, possa injetar vida no seu coração, porque a palavra é liberada e você recebe vida, a palavra é liberada e você recebe cura, a palavra é liberada e o seu coração é transformado em um novo coração, a palavra de Deus é liberada e se você recebe a palavra em fé e o Espírito Santo aplica a palavra no seu coração, você se transforma em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Que essa palavra abençoe o seu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus de Nazaré, nós queremos te render graças, tu que és o Criador de todas as coisas. Aqui vemos nesse segundo dia da criação, o Senhor criando, pelo poder da tua palavra, o firmamento, separando as águas que estavam embaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento.
E tudo o Senhor fez por meio da tua palavra é criadora, a tua palavra gera vida, Pai. Eu quero orar nesse instante para que a tua palavra libere vida sobre esta pessoa que está nos ouvindo, que este irmão, esta irmã, esta pessoa receba vida pela palavra, a palavra de Deus, Logos de Deus, Cristo Jesus, a palavra viva e encarnada de Deus, se torne vida no coração desta pessoa e que ela receba Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e receba vida e receba salvação. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar cura, paz, avivamento, libertação, quebra de cadeias espirituais, quebra de algemas espirituais e profetizar pela palavra vida sobre esta pessoa. No nome bendito e poderoso de Jesus, assim nós oramos para a tua glória e para a tua honra. Amém, amém, amém. Que Cristo seja vida para você, a palavra de Deus viva em seu coração. Deus abençoe. Deixe o seu like se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe para que ela possa abençoar e alcançar outras pessoas e caso você não seja inscrito ainda em nosso canal, que você se inscreva. Deus te abençoe, shalom, shalom, graça e paz.